Estamos falando de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, um dos principais partidos da Guiné-Bissau. Ele ganhou as eleições legislativas, primeiro com o partido sozinho e depois liderando a coligação Pai Terra Arranca em 2023. E nas duas vezes foi barrado. A pergunta que não quer calar é como assim? Me explica melhor essa parte. Se o cara ganhou a eleição, quem tem o poder de impedi-lo de governar? Aí que entra a figura do presidente. Ele tem uma influência considerável e nos últimos anos, tanto José Mário Vaz quanto o atual presidente Mário Sissoko Embaló usaram essa influência para bloquear o Domingos Simões Pereira. Mas peraí, o presidente não deveria respeitar o resultado das urnas. Afinal, a democracia se baseia na escolha do povo certo. Em teoria, sim. Mas na prática, a coisa se complica. E para entendermos melhor, precisamos olhar para os deputados e os representantes eleitos pelo povo no parlamento da Guiné-Bissau. Eles são peça-chave nesse jogo político. Seriam eles, então, que deveriam garantir que o processo democrático seja seguido à risca. Tipo, dar suporte ao Domingos Simões Pereira, já que ele foi escolhido pela maioria. Exatamente. Se a maioria dos deputados apoiasse Domingos Simões Pereira, a pressão política sobre o presidente seria enorme e muito provavelmente ele não teria como barrá-lo. Então me diz, por que será que esses deputados não estão agindo dessa forma? Será que eles têm algum motivo oculto para não apoiar o Domingos Simões Pereira? É uma pergunta que leva a gente para um problema central na Guiné-Bissau, a crise de representatividade. Muitos deputados, em vez de defenderem os interesses da população que os elegeu, parecem estar mais preocupados com seus próprios interesses ou de grupos específicos. Eles não participam ativamente do processo político, não fiscalizam o governo como deveriam e muitos sequer informam suas comunidades sobre o que está acontecendo. Caramba, isso é preocupante. Parece que tem um vácuo de representatividade aí. E nesse vácuo, quem acaba assumindo o papel de dar voz ao povo? Quem está denunciando os abusos e informando a população? Os ativistas. Eles têm se tornado uma força importante na Guiné-Bissau, preenchendo esse espaço deixado pelos deputados. Organizam protestos, usam as redes sociais para denunciar irregularidades e cobram ações do governo. É um movimento que demonstra a força da sociedade civil, mas também levanta um questionamento por que são os ativistas e não os deputados eleitos que estão tendo que fazer esse trabalho. De dar um nó na cabeça, né? Você vota, escolhe seus representantes e eles simplesmente somem e deixam murateriza. A gente se esforça para entender o que acontece por lá e para os nossos ouvintes que acompanham a gente aqui no Bissau Podcast, fica um convite para se inscreverem no canal e continuar essa discussão com a gente. E tem outro ponto para a gente analisar que é ainda mais delicado. Parece que a escolha dos deputados na Guiné-Bissau pode estar sendo influenciada por, digamos, fatores menos nobres. Você está falando de corrupção, de dinheiro comprando votos e influenciando as decisões políticas. Exatamente. E se essa suspeita for real, a gente tem um problema ainda maior que coloca em xeque a própria democracia. Afinal, se as eleições são manipuladas por interesses financeiros, quem está realmente no comando? Isso é sério demais. E a gente precisa entender melhor essa questão. Que tipo de evidências existem para essa suspeita? E se for verdade, como isso afeta o dia a dia do povo guinense? Vamos desvendar essa história juntos? É isso aí. Vamos mergulhar mais fundo nesse assunto na próxima parte do nosso podcast. Não saiam daí. E aí, pessoal, estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na política da Guiné-Bissau. Antes da pausa, a gente estava falando da influência do dinheiro na política e como isso pode estar comprometendo a democracia por lá. Essa questão me deixou encucado. Se a gente pensar bem, a grana sempre teve um papel forte na política, né? Mas em que ponto essa influência passa dos limites e se torna um problema grave? Aí que está a questão, né? A gente precisa entender que nem toda influência financeira é necessariamente corrupção. Doações de campanha, por exemplo, são comuns em vários países, inclusive aqui no Brasil. O problema é quando o dinheiro compra favores, determina decisões políticas e impede que o interesse público prevaleça. Ou seja, quando a gente tem um deputado que, em vez de representar o povo que o elegeu, está, na verdade, representando os interesses de quem colocou dinheiro no bolso dele. Exato. E aí a gente tem um cenário propício para corrupção, para desvios de verba pública, para leis que beneficiam apenas uma pequena parcela da população em detrimento da maioria. E como a gente identifica esses casos na prática? Quais são os sinais de que a influência do dinheiro está corroendo a democracia? Um dos principais sinais é a falta de transparência nas campanhas eleitorais. Quando não se sabe de onde vem o dinheiro quem está financiando os candidatos, fica difícil saber quais interesses são por trás daqueles nomes na urna. Outro sinal é quando a gente vê deputados defendendo projetos de lei que claramente beneficiam apenas um grupo específico ou quando eles votam contra os interesses da maioria da população. Exatamente. E aí já precisa ficar de olho, pesquisar o histórico dos candidatos, analisar suas propostas e acompanhar suas ações depois que eleitos. Mas na Guiné-Bissau, que tipo de evidências existem para essa suspeita de que o dinheiro está influenciando as eleições? A gente precisa ir além das suspeitas, né? As denúncias existem, mas muitas vezes falta comprovação.
Alguns jornalistas e ativistas têm investigado essa questão e apontam para indícios de financiamento irregular de campanhas com dinheiro vindo de fontes obscuras, inclusive do exterior. E quais seriam os impactos concretos dessa influência do dinheiro na vida do povo guinense? A gente precisa entender como isso afeta o dia a dia das pessoas, né? Com certeza. Imagine a seguinte situação. Um deputado recebe dinheiro de uma grande empresa madeireira para votar a favor de um projeto de lei que libera o desmatamento em uma área de floresta. Qual o resultado disso? A empresa lucra, o deputado enriquece, mas a população local sofre com a destruição da floresta, a perda da biodiversidade e os impactos no clima. Outro exemplo, um deputado recebe propina para votar contra um projeto de lei que previa investimentos em saúde pública. Quem perde com isso? A população que fica sem acesso a hospitais médicos e medicamentos. São apenas exemplos, mas ilustram como a corrupção e a influência do dinheiro na política têm consequências reais e devastadoras para a vida das pessoas. Surgia de partir o coração. E a gente aqui no Brasil precisa ficar atento também, né? Afinal, esses problemas não são exclusivos da Guiné-Bissau. Com certeza, a corrupção é um problema global que precisa ser combatido com todas as forças. E a gente, como cidadãos, tem um papel fundamental nessa luta. Precisamos nos informar, cobrar transparência dos nossos representantes e participar ativamente da política. É isso aí. A democracia é um processo constante que exige vigilância e participação de todos. E a gente aqui no Bissau Podcast se coloca à disposição para trazer informações, análises e debates sobre esse e outros temas que impactam a vida das pessoas. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar nossos episódios com seus amigos. E na próxima parte do programa, a gente vai discutir o que pode ser feito para fortalecer a democracia na Guiné-Bissau e em outros países que enfrentam desafios semelhantes. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na política da Guiné-Bissau. A gente já viu que a situação por lá é complexa, com um líder eleito impedido de governar e suspeitas de que o dinheiro está influenciando as decisões políticas. Exato. E a gente precisa ter em mente que essa crise política tem impacto direto na vida do povo guinense. Pois é. A gente pode até se sentir distante da Guiné-Bissau, mas no fundo estamos falando de pessoas como nós, com seus sonhos, necessidades e problemas do dia a dia. E quando a democracia é enfraquecida, quem mais sofre são os mais vulneráveis. Imagine só hospitais sem medicamentos, porque a verba foi desviada a escolas precárias, porque o dinheiro da educação assumiu segurança pública fragilizada, porque os recursos não chegam onde deveriam. É um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade que se perpetua. É uma realidade triste, mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. O que a gente pode fazer mesmo estando aqui no Brasil para contribuir para uma Guiné-Bissau mais justa e democrática. Em primeiro lugar, a gente precisa se manter informado sobre o que está acontecendo por lá. Ler notícias de fontes confiáveis, acompanhar o trabalho de ONGs e ativistas que atuam na região e se aprofundar na história e na cultura do país. Conhecimento é a base para a ação. Além de se informar, a gente pode apoiar as iniciativas que buscam fortalecer a democracia na Guiné-Bissau. Existem ONGs que trabalham na promoção da educação política, no combate à corrupção e na defesa dos direitos humanos. A gente pode fazer doações, divulgar o trabalho deles e pressionar os nossos governantes para que o Brasil apoie essas iniciativas. A pressão popular é fundamental para que os governos atuem. A gente precisa mostrar que estamos de olho, que nos importamos com o que está acontecendo na Guiné-Bissau, que queremos ver mudanças reais. E a gente aqui no Bissau Podcast se compromete a continuar acompanhando essa história, trazendo informações, análises e debates para os nossos ouvintes. E para você que está nos ouvindo, fica o convite para se juntar a essa conversa. Comente aqui nos nossos posts, compartilhe os episódios com seus amigos e vamos juntos fortalecer a luta por uma Guiné-Bissau mais justa e democrática. Porque, no final das contas, a democracia é uma conquista de todos nós e precisa ser defendida em qualquer lugar do mundo. Se a gente fechar os olhos para o que está acontecendo na Guiné-Bissau, estamos fechando os olhos para os problemas que podem surgir em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio do Bissau Podcast. Um grande abraço a todos.